Iremos estudar Teoria Geral dos Contratos. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da Teoria Geral dos Contratos. Vamos trabalhar hoje com os princípios contratuais. Bom, a primeira coisa que temos para falar, é sobre a distinção entre regras e princípios. Regras e princípios são espécies de um gênero chamado de norma jurídica. Então, de um lado, eu tenho a regra, a norma-regra, do outro eu tenho a norma-princípio. E veja, se princípio é espécie de norma jurídica, isso significa dizer que o princípio tem força normativa, que o princípio vincula, que o princípio obriga as partes, o que significa dizer que nas relações contratuais as partes devem observar os princípios contratuais que nós iremos estudar a partir de agora. Bom, vamos começar então com o primeiro princípio, que é o princípio da autonomia privada. Princípio da autonomia privada. O princípio da autonomia privada veio para substituir o princípio da autonomia da vontade. Pelo princípio da autonomia da vontade, o que importava era essencialmente a vontade das partes. O que valia era a vontade. Então, havia uma espécie de supremacia da vontade. O que importava era a vontade das partes. O que importava, então, dentro do princípio da autonomia da vontade, é justamente a vontade das partes, a ideia de soberania das partes. Aqui, veja, o Código Civil se preocupava com a estrutura do contrato, ou seja, com a estrutura do negócio jurídico. Lembrando que o contrato é uma espécie de negócio jurídico, podendo ser um negócio jurídico bilateral, como regra, ou plurilateral. É o caso, por exemplo, de negócio jurídico plurilateral, que envolve contrato, é o contrato de constituição de sociedade, estudado lá no campo do direito empresarial. Mas veja que, pelo princípio da autonomia da vontade, vigorava a ideia de supremacia da vontade das partes. O que importava era justamente qual a intenção das partes nessa celebração do contrato. As partes, então, tinham ampla liberdade de escolher as regras contratuais, de modo que o direito se preocupava tão somente com a estrutura. Para a validade do contrato, era necessário, por exemplo, que o negócio fosse realizado por agente capaz, que o objeto fosse lícito, possível, determinado ou determinável por lei, que observasse a forma prescrita ou a forma não defesa, ou seja, não proibida pela lei, que houvesse o consentimento livre e desembaraçado. Então veja que essa é a estrutura que deveria ser observado no contrato. Observada essa estrutura, o que importava era a vontade das partes. Essa era a ideia do princípio da autonomia da vontade. Ocorre que esse princípio foi substituído pelo princípio da autonomia privada. Princípio da autonomia privada. Aqui veja, pelo princípio da autonomia privada, as partes têm o poder de criar as regras comportamentais, as regras de comportamento. As partes têm liberdade de escolher, por exemplo, quem será o seu parceiro contratual, com quem irá contratar. Poderá escolher, por exemplo, qual será o conteúdo deste contrato. Inclusive, pode escolher se vai ou não contratar. Então, aqui, no princípio da autonomia privada, envolve o que se chama de poder de autodeterminação do indivíduo.
As partes têm a liberdade de fazer escolhas, de escolher, né, sobre o conteúdo do contrato, sobre com quem irá se relacionar, né? Então, estabelecer as regras do contrato em si. Essa é a ideia de poder de autodeterminação do indivíduo. Acontece que esse poder de autodeterminação do indivíduo, né, é limitado pelo ordenamento jurídico como um todo. É aquela ideia, né? A autonomia privada só se legitima quando essa autonomia privada, essa manifestação de vontade das partes, né, está de acordo com o ordenamento jurídico como um todo. A ideia do princípio da autonomia privada, né, que substitui o princípio da autonomia da vontade, é se preocupar não só com a estrutura do negócio jurídico, com a estrutura do contrato. Nós devemos nos preocupar também com a função desse contrato. O contrato é um negócio jurídico e esse negócio jurídico é um negócio jurídico funcionalizado. É um negócio jurídico funcionalizado. O negócio jurídico só terá legitimidade e merecimento se essa autonomia, né, privada estiver de acordo com o interesse da coletividade, É preciso que essa autonomia privada, que esse poder de autodeterminação das partes envolvidas no contrato, né, não afrontem o quê? Direitos fundamentais, não afrontem valores constitucionais, né? Normas de ordem pública, ou seja, normas cogentes. Então, essa é a ideia, né, de princípio da autonomia privada. Princípio da autonomia privada. Lembrando que, se não atender à função do negócio jurídico, lembrando que, pelo princípio da autonomia privada, nós temos a ideia de que o direito é funcionalizado, o contrato é funcionalizado, ele tem que cumprir a sua função, né? Se esse negócio jurídico, se esse contrato não cumprir a sua função, né, este ato configurará um ato ilícito, pelo abuso do direito previsto no artigo 187 do Código Civil. Nós temos como um exemplo aqui, né, de um contrato, né, que não atendeu à sua função social. Nós temos como exemplo a súmula 302 do STJ. E o que diz a súmula 302 do STJ? A súmula 302 do STJ diz o seguinte: é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Veja, essa súmula trabalhou com a seguinte hipótese: uma pessoa contrata um plano de saúde, faz um plano de saúde, né? E no momento que essa pessoa precisa do plano de saúde, o plano simplesmente limitou o tempo de internação hospitalar. Veja, essa cláusula prevista no contrato, né, que permite a limitação de internação hospitalar, né, essa cláusula ela é uma cláusula abusiva. Isso porque, veja, qual que é a finalidade do seguro de saúde? A finalidade do seguro de saúde é justamente salvar vidas. Se a finalidade, a natureza desse próprio contrato, né, é de salvar vidas, como é que uma cláusula contratual, né, como uma cláusula contratual vai afrontar a própria natureza do contrato, que é salvar vidas? Então, essa cláusula que limita o tempo de internação,
vai de encontro, ou seja, afronta a própria natureza do contrato, né, de saúde, né, envolvendo o plano de saúde, que é justamente salvar vidas. Então, é uma cláusula abusiva. Trata-se de uma cláusula abusiva. E, portanto, aquele que pratica um abuso do direito pratica um ato ilícito. Essa cláusula é nula. Essa cláusula é nula. Então, esta é a ideia do princípio da autonomia privada. Agora, veja. Além do princípio da autonomia privada, nós temos o princípio da supremacia da ordem pública. Princípio da supremacia da ordem pública. Esse princípio da supremacia da ordem pública vai acabar limitando o princípio da autonomia privada. Isso porque nós temos normas de ordem pública. O que são normas de ordem pública? São normas cogentes. Essas normas de ordem pública, essas normas cogentes, não podem ser ignoradas pelas partes. Inclusive, não podem ser afastadas por vontade das partes. As partes não podem afastar essas normas chamadas de ordem pública, normas cogentes. Essas normas de ordem pública podem ser tanto normas proibitivas. Exemplo de uma norma proibitiva o quê? Por exemplo, celebrar contratos, né, tendo como objeto envolver a herança de pessoa viva, por exemplo. Nesse caso, esse tipo de negócio é nulo. É o chamado pacta corvina. Pacta corvina. Trata-se de uma norma proibitiva. Uma norma que vai dizer é proibido, né, negociar herança de pessoa viva. Uma segunda norma de ordem pública que nós temos, além de normas de ordem pública proibitiva, nós temos as normas de ordem pública imperativa. A norma de ordem pública imperativa é aquela que vai determinar o conteúdo do contrato. Vai determinar o conteúdo do contrato. Então, essas são as normas de ordem pública. Essas normas de ordem pública, né, consagram o princípio da supremacia da ordem pública. É aquela ideia de que a ordem pública, né, se sobrepõe à autonomia privada, se sobrepõe à vontade das partes, né? Ou seja, a vontade das partes só se legitima a partir do momento em que elas observam essas normas de ordem pública, que podem ser tanto proibitivas quanto imperativas. Além disso, né, não basta cumprir normas de ordem pública. Também os contratos devem observar, né, os bons costumes. Os bons costumes. Bons costumes são condições de moralidade. E essas condições de moralidade variam conforme a época e conforme o lugar. Conforme a época e conforme o lugar. Por exemplo, nós podemos dizer que viola os bons costumes um contrato, né, de prestação de serviços sexuais. Contrato de prestação de serviços sexuais viola os bons costumes. E, portanto, esse contrato ele não pode ser válido. Não pode ser válido. É um contrato inválido, né, por afrontar os bons costumes. Bom, além disso, nós vamos trabalhar agora com o próximo princípio do direito contratual, que é o princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade, também chamado de pacta sunt servanda. A ideia de que as partes devem cumprir exatamente aquilo que elas se obrigaram. As partes devem cumprir exatamente aquilo que elas se obrigaram. Essa é a ideia do pacta sunt servanda. Essa é a ideia do princípio da obrigatoriedade. Portanto, a regra é que as partes devem cumprir exatamente aquilo que elas se obrigaram, né? Elas não podem voltar atrás. Elas não podem
voltar atrás. Elas não podem, em regra, exercer direito de arrependimento, salvo nos casos em que a própria lei permitir ou salvo nos casos previstos no contrato. Às vezes, pela própria natureza do contrato, será possível o exercício do direito de arrependimento. Por exemplo, no contrato, né, de mandato, que envolve confiança, né, é possível exercício do direito de arrependimento. Então, há certos contratos que, por sua própria natureza, né, permite-se o exercício do direito de arrependimento. Pelo princípio da obrigatoriedade, portanto, o contrato ele tem força obrigatória. Ele tem força obrigatória. Inclusive, nós já falamos que o contrato é uma fonte de obrigação e tem força obrigatória. Ele deve ser cumprido na exata medida daquilo que as partes estipularam, né? Convencionaram no contrato. Agora, esse princípio da obrigatoriedade, do pacta sant servanda, né, acaba sendo atenuado, mitigado, flexibilizado por outros princípios contratuais. Por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva. Por exemplo, o princípio do equilíbrio contratual, também chamado de justiça contratual. Por exemplo, o princípio da função social do contrato. Bom, vamos trabalhar então com o princípio do equilíbrio contratual, também chamada de justiça contratual. Veja, o ajuste entre as partes deve guardar um equilíbrio recíproco. A ideia de que deve haver um equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. Deve haver, né, um equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. Portanto, o acordo, né, originado da vontade das partes deve guardar, né, a ideia de equilíbrio. E esse equilíbrio é um equilíbrio recíproco. Um equilíbrio que deve ser observado por ambas as partes. Esse princípio do equilíbrio contratual parte, né, da liberdade, que é a autonomia, para a paridade, que é a igualdade material, que é a igualdade real, né? Então, veja, há necessidade de que esse contrato observe um equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. No século XIX, né, as pessoas eram livres para contratar. Né? No século XIX, as partes eram livres para contratar. Vigorava a ideia de princípio da autonomia da vontade. O que importava era a vontade das partes. E veja, a ideia aí, né, nessa época, no século XIX, é que o contrato era justo por sua própria natureza. O contrato era justo por sua natureza. Ocorre que esse equilíbrio natural não existia. Esse equilíbrio natural não existia, uma vez que, né, as partes eram livres para contratar. No entanto, essas partes não estavam em situação de igualdade. Essas pessoas estavam em situação de desigualdade. Nós tínhamos uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Então, veja, no século XIX, o que nós trabalhávamos era com a ideia de justiça formal. A ideia de uma igualdade formal, uma igualdade apenas perante a lei. Porque no plano fático, no mundo concreto das coisas, não havia igualdade. Não havia uma igualdade substancial. As partes não estavam numa situação de equipolência, de equivalência, de igualdade. No plano concreto das coisas, havia uma verdadeira desigualdade. Uma verdadeira desigualdade. Havia uma parte mais forte e uma parte mais fraca. A ideia do princípio do equilíbrio contratual, da justiça contratual, é justamente assegurar uma igualdade substancial, uma igualdade
material, um equilíbrio efetivo entre a prestação e a contraprestação. Essa é a ideia do princípio do equilíbrio contratual, também chamado de justiça contratual. Bom, continuando, ainda nós temos para falar sobre o princípio da relatividade dos contratos. A regra é que o contrato faz lei entre as partes. Ou seja, o contrato vai vincular apenas as partes. Apenas as partes envolvidas no contrato estarão obrigadas por esse contrato, né? A regra é que o contrato só vai gerar efeitos interpartes, entre as partes envolvidas no contrato. O contrato, portanto, em regra, não produz efeitos em relação a terceiros. Terceiros são res inter alios acta. Terceiros são estranhos à relação contratual. Ocorre que esse princípio da relatividade do contrato foi mitigado pelo princípio da função social do contrato. Pelo princípio da função social do contrato, não basta a vontade das partes. Não basta essa autonomia privada, né? Essa ideia de vontade, né? De consenso, de consentimento, né? Não importa só a vontade, não se leva em consideração só a vontade das partes na celebração do contrato. Isso porque o negócio jurídico deve ir além, ele deve cumprir a sua função social. E para que o contrato, né, atenda a sua função social, ele deve atender normas de ordem pública. O contrato deve observar os direitos fundamentais da pessoa humana, né, os valores constitucionais, né, que fundamentam, né, o nosso Estado democrático de direito. Veja que o negócio jurídico, então, ele pode, eventualmente, o negócio jurídico, pode eventualmente surtir efeitos perante terceiros. Até porque, como nós vimos, o contrato não só gera efeitos interpartes, né, entre as partes. Esse negócio jurídico, esse contrato pode gerar efeitos em relação a terceiros. E vimos que, por exemplo, o terceiro não pode o quê? O terceiro não pode se intrometer indevidamente na relação contratual, assim como as partes no contrato não podem esbarrar em direitos de terceiro, nem nos direitos, né, nos direitos envolvendo toda uma coletividade, né? Essa é a ideia. E aí nós vimos que a regra é que, pelo princípio da relatividade do contrato, o contrato de fato vai gerar efeitos apenas entre as partes. Mas, em determinadas hipóteses, é possível que o contrato surta efeito em relação a terceiros. Terceiros que não fizeram parte da relação contratual ficarão vinculados, né? Surtirão os efeitos desse negócio. Surtirão os efeitos desse negócio. Então, exemplo aqui. Convenção coletiva de trabalho. Veja, uma convenção coletiva de trabalho vai vincular quem? Os empregados. Os empregados. Contrato de locação com cláusula de vigência para o caso de alienação registrado no cartório imobiliário. O terceiro que comprar este imóvel, este bem imóvel, terá que respeitar aquela cláusula contratual de locação, né? Que ele não fez parte. Então veja que aqui temos mais uma hipótese, mais um exemplo de mitigação ao princípio da relatividade dos contratos. Um outro caso é o seguro de vida. Veja, alguém, né, procura uma seguradora para celebrar um seguro de vida que vai contemplar, que vai beneficiar uma terceira pessoa, uma pessoa que sequer fez parte da relação
jurídica contratual. Então, resumindo, o princípio da relatividade do contrato, né, impõe que os contratos vão surtir efeitos apenas em relação às partes envolvidas no contrato. No entanto, esse princípio acaba sendo mitigado, né, inclusive pelo princípio da função social do contrato. Há situações em que, né, o negócio jurídico, o contrato celebrado, vai produzir efeitos em relação a terceiros que não fizeram parte da relação contratual. Vamos trabalhar com um outro princípio, que é o princípio do consensualismo. Bom, pelo princípio do consensualismo, o que nós temos é o seguinte: o contrato só se aperfeiçoa com o consenso. O contrato só se aperfeiçoa quando há o encontro de vontade entre as partes. A partir do momento em que há o encontro de vontade entre as partes, o contrato nasce. Exemplo, compra e venda. Quando as partes, né, fizeram o ajuste quanto ao preço e quanto à coisa, a partir do momento em que as partes se ajustaram quanto ao preço e quanto à coisa, o contrato já nasceu. Né? A entrega da coisa, a tradição, né, é desnecessária para o nascimento do contrato. A tradição ou o registro só é necessário para a transferência da propriedade. Então, a regra é que os contratos, em regra, são o quê? Consensuais. Basta o encontro de vontade para que o contrato nasça. A ideia de consentimento. Agora, excepcionalmente, nós temos alguns contratos que vão exigir um algo a mais. O simples encontro de vontade, o simples consenso não será suficiente para o nascimento do contrato. São contratos que exigem, além do consenso, além do encontro de vontade, vai exigir a tradição, a entrega da coisa, no caso de bem móvel, ou o registro, no caso de bem imóvel, né? E aí nós vimos, por exemplo, são chamados contratos reais. Exemplo de contrato real, contrato de depósito. O contrato só nasce a partir do momento em que o depositante entrega a coisa ao depositário. Então esse é um contrato real, Mas como vimos, o consensualismo é a regra. O formalismo é a exceção. Bom, vamos trabalhar ainda com o princípio do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Princípio do equilíbrio financeiro e econômico do contrato. Veja, o contrato deve nascer e manter-se equilibrado durante toda a fase de cumprimento. Então, o contrato nasce equilibrado e deve permanecer equilibrado durante toda a fase de execução do contrato, durante toda a fase de cumprimento do contrato. O Código Civil de 1916 consagrava, né, o pacta sant servanda. O que é esse pacta sant servanda? É a ideia de que o contrato, né, faz leis entre as partes e devem ser cumpridos. A ideia do pacta sant servanda é essa ideia de que as partes devem cumprir exatamente aquilo que elas acordaram, pouco importando a questão envolvendo o equilíbrio contratual, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Essa é a ideia do pacta sant servanda, que vigorava no Código Civil de 1906. Ordinariamente, com o Código Civil de 2002, ainda vale, né, o pacta sant servanda, ou seja, o contrato ainda vincula as partes, faz leis entre as partes, né, as partes ficam obrigadas por aquilo que elas se ajustaram, né, no contrato. Mas, veja, além do pacta sant servanda, nós temos que observar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Esse, né,
havendo um desequilíbrio na fase de cumprimento, na fase de execução do contrato, não é? Nós devemos aplicar a cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus, também chamada de teoria da imprevisão. E quais são os requisitos necessários para que haja a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, ou teoria da imprevisão? Primeiro, tem que envolver um contrato de trato sucessivo. Porque se o contrato for de execução imediata, ele nasce e termina, né? Logo após. Então, aí não há que se falar em desequilíbrio na fase de execução, porque não há tempo para esse desequilíbrio. Então, tem que envolver um contrato, né, de execução diferida, um contrato que se posterga no tempo, que se protrai no tempo. Além disso, para haver a teoria para a aplicação da teoria da imprevisão, ou cláusula rebus sic stantibus, é necessário que haja um desequilíbrio entre a prestação e a contraprestação. Em outras palavras, é necessário existir uma onerosidade excessiva. Além disso, tem que haver o quê? Inexistência de culpa da parte. O que significa dizer que a parte não pode ter dado causa ao fato imprevisível. Inexistência de culpa da parte, ou seja, a parte não pode ter dado causa, né, ao fato imprevisível para poder alegar a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus. E, além disso, tem que haver uma alha extraordinária. O que é uma alha extraordinária? É um evento extraordinário e imprevisível. Preenchidos esses requisitos, né, da cláusula rebus sic stantibus da teoria da imprevisão, a parte prejudicada poderá pedir a revisão do contrato, né, poderá pedir judicialmente a revisão contratual, ou então a resolução desse contrato. Só que veja, a resolução do contrato faz com que as partes, né, voltem ao seu status quo, ao estado anterior. O efeito de uma resolução, o efeito ex tunc, é o efeito retroativo. Só que veja, no caso de resolução do contrato pela aplicação da teoria da imprevisão, esse contrato deve retroagir à data da citação. É a data da citação e não a data da celebração do contrato. Isso porque a lei presume que até a data em que a parte pediu socorro, ou seja, pediu a resolução do contrato, entende-se que ainda era suportável cumprir esse contrato. Somente a partir do momento em que ela procurou o judiciário é que verifica-se que essa pessoa, né, que essa situação se tornou insuportável para ela cumprir. Então, veja, aqui nós temos essa peculiaridade. A parte prejudicada que pedir a resolução do contrato, uma vez, né, julgado procedente esse pedido, essa resolução vai produzir um efeito retroativo até a data da citação. Isso porque a lei presume que até a data em que a parte pediu socorro, né, ainda entende-se que ainda era suportável cumprir esse contrato. Bom, além disso, veja, só pode alegar teoria da imprevisão, invocar a cláusula rebus sic stantibus, né, antes do cumprimento, antes da execução do contrato como regra. Isso porque, se você já cumpriu o contrato, significa então que aquela situação era uma situação suportável. E aí, então, em regra, não será mais possível, né, invocar a teoria da imprevisão após o cumprimento do contrato. Então, o tempo limite para se invocar a teoria da imprevisão é enquanto não houver o cumprimento do contrato, a execução do contrato. No entanto, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já admitiu que uma pessoa que cumpriu o contrato com sacrifício pudesse pedir a restituição justamente com base no enriquecimento sem causa,
para evitar enriquecimento sem causa. Mas aqui é uma exceção. É uma exceção. É importante ainda a gente ressaltar que no Código de Defesa do Consumidor, nós não trabalhamos com a teoria da imprevisão, com a cláusula rebus sic stantibus. Nós aplicamos a teoria, da base objetiva do contrato. Teoria da base objetiva do contrato, também chamada de teoria da onerosidade pura. Essa teoria está prevista nos artigos 4º e 6º da Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Essa teoria da base objetiva do contrato, também chamada de onerosidade pura, vai permitir a revisão do contrato pela simples existência de onerosidade excessiva, o que significa dizer que fica dispensado a análise de imprevisibilidade e extraordinariedade do evento. A imprevisibilidade e a extraordinariedade do evento não é analisado, aferido, na teoria da onerosidade pura ou teoria da base objetiva do contrato, aplicável nas relações consumeristas. Agora veja, ao aplicar essa teoria da onerosidade pura ou teoria da base objetiva do contrato, o fornecedor só pode pleitear, só pode pedir revisão contratual. Ele não pode buscar a resolução do contrato. Isso porque permitir a resolução do contrato por parte do fornecedor, seria uma forma de impedir o consumidor a